Olá, olá de novo. Bem-vindos a este espaço em que refletimos, em que procuramos algo que está bem dentro de nós, mas que teima em permanecer um pouquinho velado. Algo que é como que uma joia preciosa que nós guardamos bem no íntimo do nosso ser, mas que teima em não se mostrar. E então, estas reflexões poderão permitir que nós partamos em busca dessa joia que é preciosa. E reparem, não é uma descoberta, é uma redescoberta. Pois no fundo, nós já estivemos plenamente em contacto com essa nossa interioridade. Sim, com a verdadeira natureza do nosso ser. E portanto é uma redescoberta. E agora, se nos lembrarmos, desde crianças que nos contam histórias em que um reino, um trono foi usurpado e então o legítimo herdeiro desse trono, ele tem que partir à reconquista desse trono. E essas histórias de usurpação dos reinos de alguém, elas são transversais a todas as tradições da humanidade. Podemos lembrar rapidamente, para aqueles de vós que estiverem mais familiarizados com as filosofias do Oriente, podemos lembrar do Bhagavad Gita, dessa guerra em que Arjuna tem relutância em entrar, mas que acaba por ser orientado e entra nessa reconquista do seu trono, do seu reino. E também nos podemos lembrar, só outro exemplo, de Ulisses, que após a sua longa viagem, essa longa viagem em que passou por tantas provações, em que também foi o herói, e então quando ele retorna à sua terra natal, ao seu espaço de onde tinha saído, ele também tem que reconquistar, ele tem que digamos que conseguir ser reconhecido como legítimo herdeiro do seu próprio reino. E então todas essas histórias, e há imensas, de usurpação e de reconquista. Todas essas histórias são de facto metáforas. Todas essas histórias nos apontam para a nossa própria história de vida, para o nosso propósito. E de facto, se pensarmos, nós temos o nosso reino, que não é um reino externo de posses, de externalidade, é o nosso próprio trono, onde está essa joia preciosa que temos que redescobrir. Esse trono, essa sede do nosso ser, o trono onde nos sentamos, onde o rei se senta,
a rainha se senta, certo? Também nos sentamos para meditar. E é curioso porque a palavra sentar vem de sedere, que quer dizer ser. Então esse trono em que nos sentamos e somos verdadeiramente essa sede do nosso ser. Podemos sentir que está aqui bem no centro do nosso peito, no nosso coração luminoso, sensível e radiante. Então, para reconquistarmos esse nosso trono, há que vencer os usurpadores. Os usurpadores de quê? Da paz, da tranquilidade, da benevolência, da generosidade, do sermos compassivos. E ao longo das nossas vidas nós fomos sempre tentados a identificar esses usurpadores que nos roubam todas essas, vamos chamar virtudes, que são virtudes, não? Concordam comigo, certo? Concordamos. Nós fomos sempre tentados a identificar os usurpadores dessas nossas virtudes no exterior, nas circunstâncias, a maior parte das vezes personalizadas em alguém. Aquela pessoa que é meu próximo, muitas vezes não é meu próximo, é o que usurpou-me a paz, tirou-me do sério, não é? Muitas vezes usa-se essa expressão, tirou-me do sério, irritou-me, tira-me a paz, não me deixa sentir tranquilo para que eu possa viver a minha vida. Ora bem, todas essas circunstâncias, todos esses seres que surgem, são os espelhos. São os espelhos que surgem. E reparem, surgem com um propósito. Com o propósito de nós reconhecermos bem nas fronteiras do nosso reino, nas fronteiras, mais à superfície, quais são as características que a maior parte das vezes nem nos damos conta, quais são as características que nos levam a sair do sério, sair do nosso trono de paz, de tranquilidade e partimos para a revolta, para a agressão, para a culpabilização do outro. Mas as circunstâncias estão aí para que nós possamos olhar para esse espelho e reconhecer que aquela característica, aquela ação que nos levou a ficar zangados, aborrecidos, revoltados, tristes, essa ação é um reflexo de algo que está não muito claro para nós, mas que está em nós e que nós temos que reconhecer, temos que trabalhar. Pois se as circunstâncias estão aí, é o nosso relacionamento com essas circunstâncias, o modo como as observamos,
o modo como as integramos e o modo como nos relacionamos com elas, a nossa resposta a essas circunstâncias, isso é que é fundamental. Isso é que nos pode tirar do nosso trono, em que estávamos sentados tranquilamente e de repente pulamos, saltamos em reação àquilo que surge. E então, para recuperar, para reconquistar esse trono aos usurpadores, vamos começar a reconhecer em nós quais serão aquelas pequeninas características que nos levam a responder, a entrar em ressonância, em começar a vibrar com tudo aquilo que nós consideramos uma agressão ao nosso reino, que consideramos afrontas, que consideramos como atos absolutamente horríveis, maldosos, que nos estão a dirigir intencionalmente. Não. São apenas espelhos. Quantas das vezes nós nos irritamos quando estamos a conduzir? Ai, aquele condutor, ele fez aquilo, não tem respeito nenhum por mim. E quantas das vezes nós próprios, dominados por uma pressa, por uma urgência em chegar aqui ou ali, acabamos, não digo sempre, mas pontualmente, por fazer exatamente aquele mesmo ato que consideramos uma imensa afronta e falta de respeito, quando ele foi observado por nós. É um exemplo. E penso que é um exemplo que todos nós entenderemos. É claro que perante as fases mais difíceis da nossa vida, perante aquelas situações em que realmente nos sentimos agredidos, nos sentimos defraudados, nos sentimos entristecidos, é difícil de refletir, de respirar aquele número de vezes que nos aconselham: respira profundamente, distancia-te. Olha, é difícil na altura, mesmo no ardor da batalha. É claro que é difícil. Então o que é que nós temos que fazer? Nós, como guerreiros que queremos reconquistar o nosso trono aos usurpadores, que ao fim e ao cabo são várias facetas da nossa personalidade, esses usurpadores. Então, para estarmos preparados, como qualquer guerreiro, nós temos que nos preparar dia a dia, instante a instante, para que quando a batalha surge, para que no ardor da batalha nós saibamos agir e não reagir. Nós saibamos exatamente de onde vem o usurpador e podemos transmutar esse usurpador num amigo que nos aponta, que nos mostra aquilo que realmente nós temos que vencer para reconquistar o nosso direito a sentarmos no trono, a sermos a nossa verdadeira natureza, a agirmos a partir do nosso centro e a olharmos tudo o que nos rodeia do modo
compassivo, compreensivo, com benevolência e, é claro, também com uma lucidez que advém desse estado de observação, com uma lucidez tão grande que nos permitirá orientar outros seres, os outros seres que nos foram o nosso espelho, orientá-los. Muitas das vezes com uma palavra de compreensão, com uma palavra até amorosa, vamos conseguir orientar esses seres para que eles próprios comecem a refletir e a perceber onde é que está o seu reino, onde é que está o seu trono, onde podem ser verdadeiramente. E quando nós, guerreiros valorosos, heróis na nossa história de vida, nos sentarmos na sede, no trono do nosso ser, então aí reconquistaremos a nossa coroa de liberdade, a nossa coroa de uma imensa alegria que perpassa cada instante da nossa vida. Porque tudo o que nos acontece deixa de ser algo vindo do exterior e as nossas ações, as nossas emoções, os nossos pensamentos emanam todos eles do nosso centro, da nossa paz que verdadeiramente somos, da nossa tranquilidade, do nosso ser amoroso, e poderemos, como reis, rainhas do nosso reino, da nossa vida, receber a coroa da alegria, a coroa que nos confere esse poder que é a vontade incondicional de bem fazer. E poderemos emanar para além do nosso reino, poderemos emanar o amor, o auxílio equânime que não distingue os seres, sejam humanos ou não humanos, que não distingue as formas de vida. E é claro que, fazendo isso, não distingue género, raça, convicções religiosas, filosóficas. Não distingue, porque não há fronteiras, não há separações. Nesse reino que reconquistamos, não existem fronteiras. Existe apenas um grande espaço de liberdade, de alegria, de fraternidade, de veracidade, de justiça. E é belo, é bom, é intrinsecamente amoroso. Preparemos-nos então em cada instante do nosso cotidiano para reconhecermos os usurpadores. Preparemos esse guerreiro que há em nós para essa reconquista valorosa do nosso verdadeiro ser e para que possamos aceitar a coroa
da liberdade, da vontade incondicional de bem fazer, do amor-sabedoria, de uma inteligência espiritual todo abarcante, que age em cada instante do nosso cotidiano. E assim termino. Assim terminamos a nossa reflexão, fazendo como é habitual e como é tão preenchente, fazendo a nossa dedicatória final. Sabemos que estamos a reunir entre as nossas mãos esse tesouro mais precioso que existe. Tudo que de positivo tenha havido em nossa prática, mas também tudo que de positivo tenha havido em todas as nossas práticas de vida, de vidas. Esse tesouro precioso reunido, podemos integrar bem no fundo do nosso ser, também para que do fundo do coração o possamos oferecer para que se expanda e se multiplique para o bem, a paz, a felicidade e o despertar. O despertar de todos os seres, sem qualquer exceção, para que possam reconhecer onde está o seu trono, o seu reino, e possam aceder à sua coroação em amor, em liberdade, em sabedoria. Grata. E até breve. Até sempre.